Olá, irmãos, que Deus nos abençoe nesse dia com a compreensão da sua palavra, que a sua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Eu me chamo pastor Luciano Novaes Cardoso e quero, em mais uma oportunidade, compartilhar com você de uma porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo narrou João, no capítulo 14. Nós leremos do versículo 1 ao verso 6. João 14, de verso 1 ao verso 6. O tema da nossa mensagem nesse dia é a nossa morada eterna. A nossa morada eterna. Diz assim o texto da palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecidos, conhecereis também a meu Pai. A nossa morada eterna. Este é um capítulo no qual Jesus começa a preparar os seus discípulos para a sua partida, para o momento em que ele seria crucificado, que ele entregaria a sua vida em sacrifício vicário, perpétuo, substitutivo em nosso lugar. O sacrifício perfeito para a nossa salvação. Mas Jesus deixa claro aos seus discípulos que eles não ficariam sós, eles não seriam abandonados. Ele iria à frente preparar lugar, preparar um local permanente, uma habitação perene no qual ele, Jesus, e todos os seus discípulos estariam eternamente reunidos. É por isso que ele dá esta palavra de consolo aos discípulos. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. A ideia aqui do texto original não é a ideia de muitos compartimentos, mas é a ideia de uma grande casa que possui uma grande amplitude. Porque nós não podemos ler esse texto com os olhos ocidentais. É preciso lembrar o que era uma grande casa nos dias de Jesus e no Oriente Antigo. Era muito comum nas casas do Oriente Antigo os filhos se casarem e não morarem em outros locais. Pelo contrário, permanecerem morando com seus pais em uma mesma residência ampla, com toda a família se reunindo para as refeições, se reunindo para as congratulações, para os momentos de festejo. A ideia de Jesus de morada é de uma grande casa na qual toda a família está reunida. E não em casas separadas, cada uma morando em uma região. Não era essa a concepção do seu tempo. Jesus deixa claro: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: eu vou preparar lugar, porque eu quero acomodar vocês na casa de meu pai. Eu quero receber bem vocês. Por isso, se consolem nesta verdade. Confortem o seu coração. Ele voltará para buscar os seus, a sua igreja, na qual não há batistas, pentecostais, assembleanos, presbiterianos. Não, Jesus vem buscar a igreja que é formada pelos lavados e redimidos pelo sangue dele, por aqueles que nasceram de novo, que experimentaram da obra da regeneração operada pelo Espírito Santo. São esses que estarão eternamente na casa do Pai. Jesus deixa claro que esta é uma palavra de consolo e de conforto. Ele está para preparar lugar para nós, porque Ele quer nos receber bem, porque o desejo dele é que onde ele estiver, estejam todos aqueles que o Pai o deu. O desejo dele é que todos nós estejamos reunidos para que ele plenamente possa ser o primogênito dentre muitos irmãos, como nos diz o texto de Hebreus, para que ele possa realizar o desejo de Deus de fazer muitos filhos adentrarem a glória. Esse é o desejo de Jesus. Ele termina esse trecho dizendo: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho?
E Jesus termina respondendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus utiliza aqui um artigo definido. Eu sou o caminho e não um caminho. Ele não é mais um caminho. Ele é o único caminho que nos leva até a Deus. A fé cristã é uma fé exclusivista. E por isso que ela sofre tanta oposição. Porque ela afirma categoricamente: só Jesus é o caminho. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um único nome pelo qual devamos ser salvos, o nome de Jesus. Não há outros caminhos. Geralmente, num discurso pós-moderno de tolerância entre as religiões, é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem: todos os caminhos levam a Deus. À luz da fé cristã, isso é uma bobagem. Todos os caminhos levam ao inferno. O único caminho que leva a Deus chama-se Jesus Cristo. Não é Pedro, não é Maria, não é João, não é Antônio, não é Tomé, nenhum deles. Somente por meio de Jesus Cristo podemos chegar até a Deus, porque Ele foi o único que morreu no meu e no seu lugar. Foi o único que entregou a sua vida em sacrifício propiciatório para aplacar a ira e a justiça de Deus. Cristo morreu no meu e no seu lugar. Não há nenhum outro homem que tenha morrido por mim ou por você. Homem que tenha passado por esta terra, vivido em perfeição e em santidade e tenha entregado sua vida. Somente em Jesus Cristo há a salvação. Ele é o caminho. É por meio dele que nos achegamos até Deus. É na sua justiça que nos é imputada quando nós cremos nele, que somos salvos da condenação eterna. É o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Por isso temos a certeza e a convicção de que habitaremos plenamente nesta grande casa chamada Novos Céus e Nova Terra, na qual só haverá um Rei chamado Jesus Cristo. Por isso que nós devemos consolar o nosso coração nessa verdade. Por mais que o mundo nos persiga, que as turbulências políticas, econômicas possam suscitar muitas vezes desesperança, tristeza, medo em nossos corações, não se turbe o vosso coração, não se perturbe. Na casa do Pai há muitas moradas. É nesta convicção que o cristão vive neste mundo. Este mundo passará, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse mundo é passageiro. Novos céus e nova terra é eterno. Esse mundo é pecaminoso, é corruptível. Cristo inaugura uma nova morada permanente. É por isso que o autor aos Hebreus nos diz: porque não temos aqui uma morada permanente, mas esperamos uma cidade cujo arquiteto é Deus. É nessa expectativa que vivemos, que respiramos, que oramos, que exalamos o bom perfume de Jesus Cristo, na plena convicção de que, fechando os olhos nessa terra, abriremos na presença de Deus. Você tem essa convicção? Você já selou uma aliança com Deus? Já entregou a sua vida a Jesus Cristo para que Ele possa te conduzir até Deus? Já trilhou este caminho e já tem a certeza de habitar eternamente na morada de Deus, na morada celestial, nas mansões celestiais, na morada permanente? Se não, querido, hoje mesmo, abra o seu coração para Jesus. Se você já selou sua aliança com Deus, viva sempre nessa expectativa de viver eternamente na presença de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.